Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu estou trazendo para vocês a minha review ou resenha crítica do novo filme do Homem-Aranha, Spider-Man Homecoming, ou em português, Homem-Aranha de Volta ao Lar. A primeira preocupação que um fã de quadrinhos pode ter quanto a esse filme é que ele seja, novamente, um reboot da franquia. Ou seja, que ele tente refazer as mesmas histórias que os primeiros filmes de franquia anteriores do Homem-Aranha fizeram. Para essas pessoas, o que eu digo é, não se preocupe. O novo filme do Homem-Aranha não reconta a história do Tio Ben. Na verdade, o Tio Ben nem sequer é mencionado, não por nome pelo menos. Existe apenas uma linha de diálogo que menciona o fato de que algo triste aconteceu com a Tia May, mas eles nem sequer mencionam o nome dele, e o arco que o Homem-Aranha passa, a motivação dele para se tornar herói, que está relacionada com o Tio Ben, não é mencionada aqui. Também não há Duende Verde, não há Harry Osborn, nenhum desses personagens sequer aparece. Esse filme é um filme novo do super-herói. E aqui está a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse filme. É curioso pensar que eles fizeram um filme de um personagem e indicaram neste filme que o personagem do Homem-Aranha já é um herói estabelecido. Ele já foi picado por uma aranha no passado. Ele já aprendeu a se tornar um herói. Ele já tem algum nível de experiência. Mas isso não foi mostrado no filme. O filme não mostra o arco que o personagem passou para se tornar um Homem-Aranha. Ele já começa a ser um Homem-Aranha e essa história é sobre outro assunto. O arco pelo qual o protagonista passa é outro, completamente diferente. O motivo pelo qual eu acho isso interessante é que ele demonstra um certo aspecto quase metalinguístico da natureza desse filme. Como assim? Para quem não conhece o mundo dos quadrinhos, não existe uma sequência lógica pela qual você possa lê-los. Por mais que um mangá como One Piece ou Hajime no Ippo tenha toneladas e toneladas de capítulos, se você pegar o capítulo 1 e for lendo na sequência, uma hora ou outra você vai chegar no final. Mas com HQ você não pode simplesmente pegar a edição número 1 do Superman e ler até as edições atuais. Não funciona assim. Existem diversas edições, diversos universos paralelos, diversos reboots de universo, diversos momentos em que o personagem foi completamente reescrito. Enfim, cada ator que pega esses personagens, muda eles, dá a eles uma nova roupagem, dá a eles até uma nova personalidade às vezes, e assim escreve a história da forma que achar interessante. Nos filmes, pelo menos até agora, não é isso que tem acontecido. Todos os personagens da sequência de filmes da Marvel podem ser compreendidos facilmente se você simplesmente pegar o primeiro filme e ir seguindo assistindo a eles na ordem de lançamento. Não há confusão, é tudo parte da mesma franquia e do mesmo universo. Mas o Homem-Aranha está numa situação bem diferente dos outros heróis da Marvel. Enquanto personagens como Homem de Ferro ou Capitão América mal eram conhecidos por pessoas que não liam quadrinhos, o Homem-Aranha já tinha tido suas adaptações para filme. Em 2000 e pouco ele teve suas primeiras adaptações, depois na década de 2010 teve um novo reboot, uma nova versão. Então o personagem já existe na mente das pessoas. Não só existe, como duas versões desse personagem existem na mente das pessoas. E é claro, as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, entende que esses são personagens separados. Claro, sempre vai ter a sua vozinha que foi lhe acompanhar porque você era menor de idade e que fica perguntando por que o Superman não vem ajudar eles a brigar com esses ETs, hein? Mas em geral as pessoas compreendem que os outros Homens-Aranha não eram o mesmo personagem deste novo Homem-Aranha. Eles não são parte do mesmo universo, eles não são parte da mesma continuidade, mas eles possuem o mesmo nome.
Eles são, de uma forma mais abstrata, o mesmo personagem, mas foram trabalhados por atores diferentes e por diretores e escritores e roteiristas diferentes. Um dos motivos pelos quais as pessoas não gostaram da segunda versão do Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha, é porque ele não tinha respeito algum pela obra original. Assistir ao primeiro filme do Espetacular Homem-Aranha deixa bem claro que ele está tentando refazer aquela franquia. Ele está tentando refazer a história de origem. Ele está tentando refazer o discurso motivacional que o tio Ben dá para o Peter Parker, embora refazer de forma muito pior. É como se o filme não reconhecesse a existência dos filmes anteriores. Ele quer apagar aqueles filmes e fazer uma franquia nova, moderna e completamente independente. Não é como se esse desrespeito pela franquia original tornasse essa nova franquia necessariamente ruim. Claro, isso vai dar raiva aos fãs da franquia original, e sim, isso não vai deixar os críticos que aclamaram a franquia original nem um pouco felizes, mas não é um demérito ao filme como uma obra individual e própria. Porém, o que esse novo filme do Homem-Aranha fez, por nem sequer tentar refazer a história de origem, por referenciar a sua existência mesmo sem fazê-lo diretamente, foi respeitar o fato de que um diretor do passado fez esse momento, fez essa história, fez muito bem e por isso ela não precisa ser refeita. Sim, ele sabe que essa história não foi no mesmo universo. Ele sabe que essa história, tecnicamente, não foi parte do arco daquele personagem com o qual ele está trabalhando. No universo em que ele está trabalhando, aqueles filmes não aconteceram. Mas no mundo real, as pessoas viram aqueles filmes e gostaram daqueles filmes. Então não há motivo para ignorar a existência deles. Eu digo que essa curiosidade é metalinguística porque ela tem a ver com a forma como a mídia se apresenta para outras pessoas. Assim como o quadrinho que eu escrevo não envolve o mesmo universo do quadrinho de algum outro autor, mas mesmo assim eu posso respeitar o fato de que aquele autor fez um arco dele, fez um arco muito bom, este filme, embora não exista no mesmo universo dos filmes anteriores, respeita a trilogia original e não quer apagá-la da existência como se ela fosse desnecessária. Ao invés disso, ele é uma história totalmente nova. Mas tudo bem, o filme respeita o original, o filme não é uma repetição da mesma história de novo e de novo e de novo. Então o filme é bom? Nessa história nova que ele tenta fazer? Bem, é sobre isto que eu vou falar no resto desse vídeo, que será de fato uma resenha do filme mais tradicional. Para dizer tudo em poucas palavras, sim, o novo filme do Homem-Aranha é bom. O quão bom ele é? Se eu fosse classificá-lo dentre os filmes do Homem-Aranha que já existem, eu diria que ele é facilmente o terceiro colocado. Abaixo apenas do Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, que é muito bom, e do Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, que não é uma maravilha absolutamente espetacular, mas que é bom. Este filme é bom também, mas de uma forma um pouco diferente, e, diria eu, um pouco inferior. Este filme, em termos de atmosfera, é um filme da Marvel, e isso é completamente visível no decorrer de todo o filme. Pode esperar que você vai ver piadinhas o tempo inteiro. Pode esperar que você vai ver clima leve. Pode esperar que você não vai ver momentos muito tensos, como o tipo de coisa que se veria na trilogia do Sam Raimi, lá de 2000 e pouco. Este novo Homem-Aranha é brincalhão. Ele é zoeiro e ele é um guri. Tá, o ator não é exatamente um guri, mas o personagem dentro da história é. Todo o drama aqui é muito mais leve do que o que se veria na trilogia original, e a atmosfera é muito mais leve porque ela é muito mais cômica. O propósito principal deste filme é ser divertido para uma audiência geral. Enquanto filmes da trilogia original eles são apreciados por ótimos arcos de personagens muito bons, este filme pode ser apreciado por uma audiência mais geral porque ele é divertido. E, claro, diversão é uma coisa que varia de pessoa para pessoa,
mas ele possui o que o tipo de fã de filme pipoca costuma gostar. Ele possui cenas de ação bacanas, ele possui um monte de efeito especial, ele possui um monte de piadinhas, ele possui personagens carismáticos. É só isso que um fã típico precisaria. Em termos críticos, o fato de que o filme não se leva tão a sério assim, o fato de que o filme tenta ter essa atmosfera mais leve, o fato de que o filme está o tempo inteiro brincando consigo mesmo e com você, faz com que eu não possa ser exageradamente pesado com ele. Mas, ao mesmo tempo, é essa dependência grande em comédia e em não se levar muito a sério que acaba por impedir o filme de ser forte quando ele realmente tenta ser sério. Veja, você pode até fazer um filme de comédia, mas esse é um filme de super-herói. Ele tem um vilão, ele tem uma motivação, ele precisa de um arco de personagem. Então, uma hora ou outra, a gente tem que parar as piadinhas e fazer alguma coisa um pouco mais séria. E os momentos sérios desse filme não são particularmente fortes. Às vezes por causa da comédia, porque eles colocam piadas o tempo todo, até no meio de cenas impactantes, e às vezes porque o roteiro não é um roteiro particularmente confiável quando se trata de tensão. Existem diversos momentos em que é visível que o roteiro deu uma forçadinha de barra para que o herói chegasse no último segundo e salvasse todo mundo. Ou momentos em que você percebe que o Peter teve uma mira absolutamente fenomenal, algo que era um pouco difícil de acreditar, considerando a situação sob pressão na qual ele estava. Mas esses não são momentos de estragar filme. Eles simplesmente fazem com que você perceba de que não existe uma grande tensão na obra como um todo. Você sabe que o Aranha vai achar um jeito de vencer o vilão, ele vai dar uma forçadinha de barra. Você sabe que pode aparecer um amigo dele para ajudá-lo a qualquer momento. Não é um filme inteiramente realista. Claro, é um filme de super-herói, eu sei, mas eu digo, mesmo dentro da lógica de seu universo, ele não é um filme que age da forma como seria de se esperar se no mundo existissem esses personagens e eles fossem heróis. Por causa disso, em termos de roteiro, o filme não é nada de espetacular. A estrutura narrativa dele é muito parecida com a estrutura de vários outros filmes da Marvel. Com a exceção de um plot twist, o filme é bastante previsível. Na verdade, quem viu o trailer sabe o que vai acontecer em geral, com exceção desse único plot twist que foi bacana, embora também não necessariamente precisasse dele. Mas o filme possui todos os ingredientes necessários para um filme pipoca bacana, e o filme possui personagens. Quais são os personagens bons desse filme? Bem, o próprio personagem principal, Peter Parker, e Homem-Aranha, claro, ele lida com seus próprios problemas, ele possui conflitos. Como Homem-Aranha, seus conflitos são: ele quer ser um vingador, ele quer se provar como um cara que merece o uniforme que ele recebeu. Ele quer dizer que ele merece ser um dos grandes. Mas ele é um guri que não tem experiência e que está se metendo num negócio muito maior do que o que ele é capaz de lidar. Então seu arco como Homem-Aranha é usar de suas habilidades, de sua inteligência, de sua destreza, de sua força, de sua resistência, de sua capacidade de não desistir, para derrotar um vilão muito poderoso. Como Peter Parker, por outro lado, o conflito dele é um pouco mais leve. É o conflito típico de esconder a identidade, e de novo, como eu falei, o roteiro desse filme é meio fraco, em diversos momentos em que você se pergunta como é que não tem ninguém escutando essa conversa, como é que ninguém viu ele nesse momento, tornando assim toda a suposta tensão dele ser descoberto meio besta, porque você imagina que vão inventar uma desculpa qualquer e vai colar. E, fora isso, você tem um conflito gerado pelo romance que esse filme tenta construir. O romance não é exatamente uma narrativa espetacular também. Ele possui seus aspectos positivos, ele possui alguns aspectos novos e diferentes. Essa não é uma personagem que eu conheça, pelo menos. Não que eu seja nenhum fera de HQ nem nada do tipo. Mas a personagem é nova, a interação dela com o Peter Parker é nova, é diferente, mas não é inteiramente bem feita, nem em termos de atuação, embora eu também não seja nenhum grande especialista em atuação, nem em termos de química. Não são dois personagens que combinam perfeitamente um para o outro, e você não entende exatamente por que um gosta do outro inteiramente.
parece uma coisa bem superficial. Ele tem seus lados positivos, ele tem seus momentos, mas não é um grande romance nem nada do tipo. E aí, de novo, o fato de que o drama desse personagem envolve romance contrasta muito com o drama muito maior para o personagem, que é tentar se provar como um herói que realmente merece aquilo que ele está ganhando, que merece as honras que ele está recebendo. Acaba que todo o lado do Peter Parker, porque ele tem esse lado mais leve, esse lado de piada, esse lado da escola, ele é muito mais fraco do que qualquer coisa que o lado Homem-Aranha dele tem a oferecer. O fato de que esse filme não foi pretensioso e não ficou tentando ser um espetáculo de drama para o Peter Parker, tornando toda a sua parte mais leve, e não tentando refazer o que o Sam Raimi já fez muito bem, acabou fazendo com que ele não fosse muito bem nessa área do Peter Parker. Ele fez um Aranha bacana, divertido, como o Peter ele é aceitável, mas não na parte de drama, e sim na parte de comédia, na parte de piada e coisas do tipo. Agora, se tem um personagem que realmente eleva a qualidade desse filme, e você verá o porquê disso, principalmente no segundo e terceiro ato do filme, o Falcão é o personagem que eleva a qualidade desse filme. Se tem um cara que torna esse filme bom mesmo, é ele. Eu estou chamando de Falcão, mas eu nem sequer lembro se esse nome foi mencionado no decorrer do filme. Eu só sei que ele tem umas asas muito doidas lá e eu acho que isso é Falcão. O Falcão, que é interpretado por Michael Keaton, é um vilão bom. Melhor do que praticamente todos os vilões da Marvel até agora. Ele é um personagem que tem motivação, no caso, ele é um pai de família que quer botar o pão na mesa, e ele é um personagem que tem desenvolvimento, ou seja, ele muda no decorrer do filme e se torna cada vez mais algo que ele não era no começo. E isso acontece graças à motivação dele. Para dizer tudo em linhas gerais, porque eu estou evitando usar spoilers nesse vídeo, o personagem começa como um pai de família que só quer trabalhar e sustentar sua família, embora o trabalho dele não é a coisa mais legalizada do mundo, que acaba por se envolver em negócios muito mais ilegais, muito mais perigosos, e acaba deixando com que trabalhar pelo bem da família se torne mais uma desculpa para mascarar a ambição crescente dele em ter mais poder, mais dinheiro, mais benefícios. Ele quer o bem de sua família, ele respeita sua família, ele ama sua família, mas ele também tem um grau de ambição que está crescendo. E isso é o que eventualmente vai levá-lo à de sua desgraça. Esse personagem é um personagem bacana. A forma como ele interage com o Homem-Aranha, o fato de que ele respeita o Homem-Aranha, respeita o fato de que o Homem-Aranha não desiste, de que o Homem-Aranha vai fundo para conseguir aquilo que ele quer, que o Homem-Aranha tem moral e faz o que acredita ser certo, torna ele um personagem muito interessante. Ele não é um vilão megalomaníaco que quer dominar o mundo. Ele é um cara que quer ajudar a família dele. E o Aranha tá no meio, ele fica com raiva do Aranha, mas ele sabe que o Aranha não é um cara ruim. É só um cara que tá atrapalhando os planos dele. O que na cabeça dele significa atrapalhar a família dele, e atrapalhar a família dele é inaceitável, então morre desgraça. O personagem é muito bacana, tanto é que mesmo depois que o filme acaba, mesmo depois da última cena de filme em si, e depois dos créditos, a primeira cena pós-créditos não só serve para introduzir o que provavelmente será o novo vilão da série, o vilão do segundo filme, como serve para novamente caracterizá-lo como alguém que respeita o Homem-Aranha. Ele perdeu, ele provavelmente ainda acha que está certo até certo ponto, mas ele respeita o Aranha porque ele sabe que o cara é o cara. Já que eu falei de cenas pós-créditos, fiquem até o final. Vejam tudo. Tem 2 cenas pós-créditos, a primeira é bacana, como eu já mencionei, e a segunda é absolutamente espetacular. É a melhor cena pós-créditos, provavelmente de todos os filmes da Marvel até agora. Sério, não tô zoando. Vejam, é a coisa mais sensacional desse mundo. Não é uma referência obscura que só os fãs de HQs vão pegar. É um troço que todo mundo entende. Quem não viu esse filme ainda, vá lá, assista e fica até o final.
Só de lembrar da cena, eu já tô... Em termos visuais, o filme é bom. Como eu falei, ele tem ação pra quem se interessa por isso. Só o terceiro ato, a última luta do Aranha com o vilão, que é um pouco difícil de entender, porque tem muito efeito especial e muita coisa na tela. Mas o resto é bacana. Também não sou especialista em efeito especial. E eu sei, né? Eu tô pretencioso pra caramba, né? Querendo fazer crítica de filme sem manjar de filme. Foi mal. Mas, aos meus olhos de amador, só essa última luta pareceu confusa pra caramba. O resto foi perfeitamente compreensível, de um ponto de vista visual. Em termos de trilha sonora, eu já esqueci dela. Faz um dia que eu vi o filme e eu não lembro. Não que isso seja ruim, porque eu não lembro dela ter sido uma trilha sonora ruim, mas assim como a maioria dos filmes da Marvel, ela não é exatamente muito memorável. Eu posso não gostar o quanto eu quiser da música da Mulher Maravilha, mas pelo menos eu lembro dela até agora. A do Homem-Aranha, eu lembro dos filmes originais, não desse. Não é um problema, ela funciona para aquilo que precisa funcionar, mas não é lá essas coisas. E não é como se eu achasse que trilha sonora fizesse um filme bom, né? Bem, então é isso. Creio que eu tenho esgotado tudo que eu tenho a dizer sobre o filme. Então, se vocês não viram o filme ainda, vão ver. Se você gosta de filme de herói, filme pipoca, filme com esse roteiro básico, personagens legaisinhos, piadinhas, lutinhas, vai ver. Você vai gostar, você vai se divertir. Se você já está enjoado da narrativa Marvel, que é sempre a mesma coisa, os mesmos personagens e tudo mais, pelo menos o vilão vai te agradar, eu imagino. Porque ele é um vilão diferente do que a gente já tem visto na Marvel até agora. Fora isso, é um filme bacana, roteiro mais ou menos, personagens interessantes. Em termos de nota, eu penso que o filme seja próximo de um 6, talvez um 7, se eu for bonzinho. Isso seria devido ao fato de que o roteiro dele precisa de umas melhorias. Mas não se assustem, porque eu sou chato com números. Vão lá e se divirtam. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido a esse vídeo, que foi razoavelmente longo em comparação às minhas outras reviews. Me digam aí se vocês gostaram dessa minha divagação inicial. Vocês gostariam de ver mais discussões temáticas sobre detalhes interessantes de obras aleatórias? Tem alguns comentários desse tipo que eu posso fazer sobre várias obras, inclusive vários animes também. O que é que vocês acham? Foi puro overthinking e completamente inútil ou interessante? Deixem o seu feedback nos comentários. Por hoje é só, não tenho mais nada a dizer e vejo vocês na próxima. Ah, só para relembrar uma coisa para vocês, eu tenho um grupo no Discord e muita gente conversa por lá, mas a gente está precisando de pessoas novas. Se você não entrou no Discord ainda, cria sua conta, abre num site ou no seu próprio celular, entra lá, entra no grupo e bora bater papo. Beleza? Valeu então. Tchau.